Olá. História para matar a mulher boa. Terminei hoje a leitura deste livro de Ana Johan. Não sei o nome dela, como se pronuncia. Mas esse livro é um livro de 2023 que, conforme ele diz aqui, foi o livro vencedor, semifinalista, na verdade, do Prêmio Oceanos de 2024, na categoria prosa. E a estreia da autora na literatura. Essa escritora que, antes disso, realizou documentários, é mestre em cinema, e tem um olhar realmente muito interessante sobre, bom, primeiro que o livro já é uma pancada no título, né? Eu escolhi esse livro por causa do título, sim, eu me interesso pelos títulos. Então, História para Matar a Mulher Boa já me fez pensar, uau, o que será? Com certeza eu quero matar a mulher boa também. Essa mulher boa que me habita e que em muitos casos me limita. E não deu outra. O livro não me decepcionou nesse sentido. Eu comecei a ler e a primeira sensação que eu tive foi mesmo uma sensação de impacto do fato de perceber a violência institucionalizada e naturalizada. Essa é a primeira coisa que eu percebi nesse romance. O quanto olhar isso na vida de outro ser me faz refletir na minha. Então, essa é a vida da mulher comum, essa é a vida da mulher normal, sem muitos questionamentos, a mulher. E, ao mesmo tempo, o quanto é impactante, o quanto que é sofrido ter uma vida assim. Uma vida em que a violência está cotidianamente nos gestos mais simplórios dessa existência. Eu, como leitora, pude então contemplar isso, porque eu não estava vivendo aquela realidade. Ao mesmo tempo, me identifiquei com muitos aspectos que ela coloca no seu texto. E a primeira emoção que eu senti foi justamente essa. Você está lendo, você está ouvindo uma história, né? Em alguns momentos ela coloca, é a Sherazade. Ela vai chegando no ponto da história em que você quer continuidade e ela para. Isso é a forma de escrita que ela desenvolve aqui nessa prosa. Ela dá um corte. Naquele momento em que a história ia, e aí eu dou um corte aqui, vou para outra parte, vou para outro momento da existência. No final, tudo se encaixa. Eu pego esse corte, pego aquele e consigo entender o porquê que ela cortou naquele momento. Era uma tensão sobremaneira, sobre uma pessoa, um corpo que já estava entrecortada de algum aspecto, de alguma forma. Então, essa continuidade da linha da vida, essa continuidade da linha dos planos, dos sonhos, dos projetos, sempre vem alguma coisa e pá, impacta. É como se uma mulher não pudesse ter uma vida completamente normal. O que seria o normal para uma existência, né? Fazer um plano e realizar esse plano. Eu acho que a personagem Helena, inclusive, ela é muito realizadora. Inclusive, ela faz coisas que as outras pessoas olham e falam: nossa, você viajou para a Europa. Nossa, seu projeto ganhou um prêmio. E coisas que parecem grandiosas, mas que quando você compara e você olha do ponto de vista que ela se coloca, ela olha para a própria existência e ela vê que ela não realizou o que ela queria ainda. Ela ainda tem sede de coisas que ela não viveu, embora ela viaje muito. E essa expectativa que a gente tem na vida, de fazer projetos e cumpri-los, isso, para um corpo feminino, pode ser uma grande frustração.
E eu sinto isso enquanto mulher. Depois que se tem um filho, o que é ter um filho? O que é ter um filho? Um filho é alguém que te lembra constantemente que você não vai fazer o que você queria para você. Porque aquele dia você vai ter que fazer isso, levar, buscar, cozinhar, lavar, garantir a rede de proteção para essa criança. Porque você é adulta, responsável e cuidadora dela. E por muitos anos da sua existência, você vai deixar aqueles planos muito caros e desejosos que você tinha para si, você vai deixar de lado por conta daquela outra criança. Mas a Ana, nesse livro, faz outra coisa. Ela não fica centrada somente na maternidade, que para mim, enfim, já é um capítulo meio gasto. Ah, eu não consigo por causa da maternidade. Sim, a maternidade é um impedimento. Vide a mãe dela na história. O personagem da mãe é uma personagem limitada, mas veja, não foi limitada pela maternidade. A maternidade foi simplesmente o checkmate de uma trama, de um jogo que a levou àquilo. Era como se fosse um caminho já destinado. Não tinha mais o que acontecer. Aqui se destina uma mulher que não tem instrução, que não frequentou a escola, que não trabalhou ou não pode trabalhar. E a Helena, no caso, superou alguma das adversidades dessa condição silenciosa de ser mulher. Ela peitou um pouco, enfrentou a mãe nesses aspectos, pois ela trabalhou, se formou, viajou e se separou. Quer dizer, Helena fez coisas que a mãe não faria. Nisso, ela é uma grande superação. Mas o melhor de tudo é que esse livro não se encerra na trajetória simples e tristonha de uma mulher. Ela vence a maior parte das adversidades, mas a gente sabe que o livro termina e ele ainda terá muitas outras para superar, porque não há outro jeito. O que se busca, o que se sonha, né? Isso me fez lembrar quando a gente vai se inscrever para uma vaga de trabalho, eu, mulher branca, com instrução, quando a gente vai se inscrever para uma vaga de trabalho, em pouquíssimas situações a gente tem constando ali que a gente é uma pessoa que precisa de um empurrãozinho por ser mulher. Porque sim, a gente sabe que as pessoas negras precisam de auxílio nesse sentido, porque tem uma reparação histórica a ser feita. Existe, sim, uma necessidade de auxiliar as pessoas com alguma os PCDs, né? Existe, sim, a necessidade de cuidar das minorias, mas, assim, as mulheres, elas são uma grande minoria. E muitas vezes a gente não é vista como minoria. Quem vai acreditar que uma mulher branca, loira, como a Helena, estudada, que viaja, quem que vai acreditar que ela tem dificuldades? Você acreditaria que uma mulher nessas condições tem dificuldades? E dificuldades que estão tão entranhadas dentro dela, silenciadas no tratamento, numa educação que ela teve, né? Que diz para ela que mulher não pode falar, que mulher não pode reclamar, que é assim mesmo, as coisas são desse jeito. E se você reparar bem na estrutura que ela te coloca, familiar, né? Que é basicamente a estrutura de muita gente, ou de todas nós, né? Essa estrutura que diz que a mulher precisa aceitar, que o marido é assim mesmo, que a família é assim, essa coisa de perpetuar e de nunca questionar nada, nada. Isso é que, na verdade, adoece a personagem Helena. A gente não sabe direito o que ela tem alguns ataques de pânico, ela acorda no meio da noite, ela não consegue dormir, ela não consegue ter prazer nas relações sexuais. Quer dizer, é como se uma parte da vida dela tivesse sido tomada por conta desses inúmeros traumas, né? Porque é uma vida absolutamente comum. Veja bem, gente, não estamos aqui falando de um personagem que sofreu, sei lá, foi espancada duramente na infância, ou sofreu um trauma sexual duríssimo, ou que não existe assim
um ponto em que você possa dizer, é por isso, olha. Não, são vários traumas sistematizadamente correndo cotidianamente na veia dessa mulher. Essa mulher é mulher. E desde pequena, ela vive situações violentas no cotidiano do ordinário da nossa vida. E isso, ao longo do tempo, é uma somatória de pequenas violências. Faz com que ela, então, um certo dia, ou em vários certos dias, vá se dando conta do que acontece. Ela vai tendo despertares ao longo da existência. Despertares de encontros que ela tem com outras mulheres e ela vai se dando conta de que também estão em situação muito depreciativa. E ela vai, ao mesmo tempo, sempre buscando estratégias para sair dessas prisões. Então ela sabe que não pode ficar na casa dos pais depois que ela se separa. Porque ali é um lugar em que a menina seria para sempre boa e para sempre boazinha, né? Então por que não voltar para a casa dos seus pais depois que você se separa? Eis uma razão. Eu preciso. Ela está sempre sem dinheiro. Não tem um momento de regalia na vida dessa personagem. Mesmo quando ela está com condições financeiras boas, ela está em precariedade emocional e indignidade relacional, se sentindo uma prostituta, vivendo uma vida de mentira, né? Então, o que acontece é que, mas, ao mesmo tempo, que entende-se dessa forma, ela não consegue sair porque precisa pensar na filha. Esse é um retrato, na verdade, que a gente poderia dizer, é um retrato de muita gente. E eu acho que a autora foi muito corajosa em mostrar, inclusive, né, nos mínimos detalhes. Por que esse romance, enfim, essa história precisa ser lida? Eu digo que por razões de que ela ensina a gente a se dar conta da própria existência. Ensina o ser humano que você não pode só seguir sua vida nisso que dizem para você seguir, né? Que existe muita água por baixo, muita, né? Aí me lembra aqui o livro que eu li anteriormente, que foi da Conceição Evaristo, Olhos d'Água. O que é o olho d'água, no final das contas? É aquela água que vai subterraneamente existindo e que ninguém se dá conta, mas um dia ela brota, um dia ela vem para fora, ela é olho d'água. E isso não poderia ser mais adequado, porque quando a personagem Helena se descobre nessa vida interior, que ela precisava dar vazão a isso, obviamente, também aí transmutado nessa questão dela com a sexualidade, que ela não conseguia ter um orgasmo. Óbvio que tudo isso também, né, e na metáfora que ela coloca, parece que tirou uma rolha de dentro dela. E ela pôde finalmente extravasar, ela pôde finalmente vivenciar uma vida plena. Não que não tinha mais problemas no mundo, o romance encerra-se com milhões de questões e problemas de Helena não resolvidos, mas o que ela entende finalmente, e que foi a causa principal para que ela finalmente pudesse botar um breque nas coisas que agrediam, fosse a relação com a mãe, né? Fosse a relação com o ex-marido, fosse a relação dela com ela mesma, que se limitava, que deixava essas vozes tocarem nela, perpassarem a ela, e ela finalmente conseguiu entender o que era ser saudável relacionalmente. Esse é um dos temas desse livro. O que é se relacionar de uma maneira saudável, primeiro consigo mesmo. Ela entendeu isso, né? Então ela pôde reproduzir no mundo um pouco desse relacionamento que ela já estava tendo consigo. E sim, investigar-se a si própria, permitir-se essa investigação, Helena fazendo terapia, Helena permitindo receber ajuda de outras pessoas, e sim, passando adiante o que ela, de certa forma, já estava entendendo para si, né? Ou seja, ela vai por meio da arte dela, do trabalho dela, e isso seria a continuação desse romance, mostrar esse olhar dela, que é tão importante. Esse olhar dela para si, esse olhar dela para o mundo.
contar histórias, escolher as histórias que se quer contar para si e para os outros. É um livro incrível, é um livro que toda mulher deveria ler, mas eu acho que todo ser humano poderia se ver nesse livro. E assim como outras obras que me cobriram o coração de uma chama de esperança, sabe? Digo aqui aquele filme maravilhoso que se chama Vida Invisível, né? Ah, eu digo, a gente precisa procurar mais obras assim, que colocam em relevo vidas que são invisíveis, ou que a gente tende a invisibilizar por algum motivo, nesse sistema perverso que deslegitima a voz feminina, a voz do ser humano que pulsa, e faz com que ele fique aprisionado dentro de si, dentro de uma condição, e essa condição é, muitas vezes, o que leva esses seres à destruição, à autodestruição, né? Que Helena teve um caminho bom, vamos dizer assim, mas a qualquer momento ela pode retornar ao vício da vodka, a qualquer momento ela pode pegar uma curva errada, né? Porque esses traumas que a gente carrega, que vão ficando na gente e que impossibilitam a gente de seguir, né? Então, fica uma indicação. Eu gostei muito e eu recomendo para todas as pessoas. Até mais.